quando nós olhamos a vida do filho pródigo, ele foi embora da casa dele, ele se rebelou, acabou com a vida dele. E um dia ele caiu em si e ele percebeu que a maneira que ele pensava, o que ele enxergava estava errado. E ele decidiu voltar para a casa do pai dele. E sempre quando as pessoas começam a andar comigo, eu falo, eu vou orar para que o mais rápido possível você possa cair em si em todas as áreas da sua vida. Caso contrário, você pode viver grandes ruínas. Deus nos chamou para que nós possamos crescer, avançar, cumprir o propósito de Deus. Mas nós vivemos uma geração que as pessoas estão vivendo uma mentira, crendo piamente que é uma verdade. E eu gostaria de compartilhar com você sobre como você deve enxergar a luz da palavra de Deus. Você sabe que lá em Romanos diz, não vos conformeis com este século. A palavra original dessa palavra conformeis significa que você vai se igualar a um modelo padrão em qual você vai mudar até o seu caráter. Olha que coisa perigosa. Não se conforme com esse mundo. Mas como que eu não me conformo com esse mundo? Não aceitando ele, resistindo ele, rejeitando ele, não admirando ele, não querendo se parecer com ele. Agora, quando isso é ao contrário na sua vida, você vai ser modelado como o caráter desse mundo. Ano passado, fui num lugar, tinha muitos pastores fora do país, e um pastor falou assim, eu já me acostumei com o país em qual eu fui enviado. É um país frio espiritualmente, é um país que as pessoas não gostam de se abraçar. Então eu decidi mudar a minha forma de ser um pastor. Eu vou me associar com a cultura daquele lugar. Caso contrário, eu não vou ser um pastor exitoso. Aí eu olhando para ele, me deu uma tristeza, porque era alguém cheio do fogo, cheio do Espírito Santo, cheio do encargo. Quando ele foi enviado, ele estava cheio de sonhos. Mas de repente ele se deparou com um contexto, e o caráter dele foi mudado conforme ele mudou de país. Quantos jovens são santos até o dia que entra para uma faculdade? E aquela faculdade molda o caráter daquele jovem. Quantas pessoas se casam com tantos sonhos, mas as dificuldades do casamento moldam o seu coração. Aí eu conversei em outra cidade do mesmo país, com um pastor que saiu daqui também, de São Paulo. Ele falou, nossa, eu me deparei com tantas adversidades, com uma cultura que agrediu o que eu cria, mas eu fiquei firme, eu resisti, e foi, não sei o que, estamos com 300 irmãos pegando fogo, eles se abraçam, tem mover do Espírito Santo, tem cura divina, tem um ambiente familiar. Qual é a diferença dos dois? Os dois são pastores, os dois pregam o evangelho da graça de Deus, um se conformou com a cultura, outro não se conformou com a cultura e pregou a cultura de Deus. E aí, se você quer ser alguém exitoso, você precisa não se moldar a esse mundo, a maneira que esse mundo vive. Eu vou dizer, o reino de Deus tem uma forma de se viver. Diga aleluia. Então você precisa aprender a ter bons olhos. E eu quero compartilhar com você aqui Mateus capítulo 6, quando Jesus diz de ter bons ou de ter maus olhos. E o que significa isso segundo a luz da palavra de Deus? Você sabe que a forma que você enxerga é só uma consequência de como você se enxerga por dentro. O provérbio diz, como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Você não é o que você acha que você é exatamente segundo o que você crê dentro de você. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 21 até o 24, aqui Jesus está falando de uma debilidade de visão. Porquanto, aonde está o teu coração, aí estará também, aonde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Presta atenção aqui, olha o que Jesus está dizendo. A sua vida, ela está exatamente aonde estão as suas prioridades. Aqui Jesus estava confrontando os fariseus e os líderes religiosos. Mas por que havia um confronto nesse contexto aqui, pastor? Porque as pessoas começaram a servir a Deus e começaram a enxergar outras possibilidades em suas vidas. Puxa, eu comecei na igreja, agora eu tenho outras possibilidades na minha vida. E começou a perder o rumo. Diga para o seu irmão, não perca o rumo. Tesouro aqui aponta para muitas coisas. Aqui, perto da Pompeia, é um lugar que moram muitos palmeirenses. Esses dias um pai discutindo com um filho assim,
drasticamente porque o filho não queria torcer para o time dele. Aí é pecado torcer para algum time? É pecado jogar bola? É pecado viajar? Não é pecado. O pecado é quando isso se torna o seu tesouro. Querido, eu já vi um pai matar um filho adolescente por discussão entre dois times rivais. Matar fisicamente. Era um adolescente da igreja, uma das nossas igrejas, e o pai era endemoniado. Olha que ponto chega, o seu coração, então, você daria a vida pelo quê? Você só daria a vida por aquilo que é o seu tesouro. Se isso não tem valor para você, você não daria a sua vida por aquilo. Então, onde você gasta o seu dinheiro, o que você quer estudar, o que você quer se tornar, é o seu tesouro. Mas qual que é o problema? Pode ser que em um momento da sua vida, você caia em si e perceba que não valeu a pena. Quantas pessoas são tão frustradas, conquistaram tudo, mas perderam o rumo. Conquistaram tudo, mas perderam o propósito de Deus. Conquistaram tantas coisas da vida, mas perceberam que não vai levar nada disso. Eu vou dizer, a bondade de Deus e a misericórdia, elas podem seguir você todos os dias da sua vida. E eu quero te mostrar aqui o confronto duro que Jesus fez aos fariseus. Pode passar, por favor. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Essa palavra aqui, bons, o significado original da palavra bons, nesse contexto aqui, significa um olhar simples. Então, quando você for ler isso aqui, nunca se esqueça, essa palavra bons é um coração simples. Então, quem tem um coração simples é alguém abençoado. Quem tem um coração simples é iluminado. Esse coração simples é um coração que enxerga somente uma imagem. Sabe aquele irmão que bateu o carro e falou, eu enxergo o Senhor nisso aqui na minha vida? Fui mandado embora, eu consegui enxergar o Senhor na minha vida nessa área. E em tudo que acontece na vida dele, ele consegue ter a simplicidade no olhar. Ele consegue ter somente uma imagem que é Cristo. Ele é alguém cheio da vida de Jesus. Versículo 23, se porém os teus olhos forem maus, essa palavra aqui, maus, o significado original dela é um olhar enfermo, é um olhar doente, é um olhar que não consegue olhar somente para uma coisa. Provérbios diz, o seu olhar precisa ser um olhar diretivo. Então, quando você tem problema na sua vista, você não consegue olhar somente uma coisa. É como você não tivesse um olhar simples, que olhasse somente para Jesus. Você começa a olhar para muitas coisas. Por quê? Porque você tem um problema de visão. Jesus veio consertar, ajustar um princípio errado, um princípio de visão. Diga aleluia. Todo o corpo estará em trevas. Então, se você é alguém que tem problema na sua visão, toda a sua vida vai ter muitos problemas. Por quê? Você sempre vai enxergar da forma errada. Então, um pai, quando tem um problema na visão, ele vai dificultar muito os seus filhos. Muito, muito. Você pode ensinar coisas para os seus filhos que vão te dar problema para o resto da vida. Você não foi chamado por Deus para criar bons cidadãos como filhos. Você foi chamado por Deus para criar os seus filhos como bons cristãos. Todo bom cristão é um bom cidadão, mas nem todo bom cidadão é um bom cristão. Caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão? Versículo 24 e último. Ninguém pode servir a dois senhores. Aqui é onde eu queria chegar. Presta atenção, diga assim, olhos bons e olhos maus. O significado dos olhos bons é um olhar simples que consegue enxergar da maneira correta, que é uma imagem. O olhar mau é um olhar enfermo que não consegue enxergar somente uma imagem, ele enxerga várias coisas. Minha esposa fez uma cirurgia, os seus olhos, e ela tinha muita dificuldade de enxergar a distância, de enxergar corretamente, e aí a vida dela assim mudou completamente. Ela até se sentiu um pouco enganada, ela achava que eu era muito lindo. E aí um dia eu entrei em casa, ela falou, Ricardo, é você mesmo? E aí, por que Jesus veio confrontar nesse contexto os fariseus? Porque eles estavam perdendo o rumo. Aí é onde eu quero chegar aqui. Ninguém pode servir a dois senhores. Esses dois senhores aqui é o Mamon, Deus das riquezas,
e Deus. E aí, o significado no grego da palavra servir é escravo. Você não consegue ser escravo de duas coisas. Você não consegue amar duas coisas na mesma proporção. Vai ficar muito pesado. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ninguém consegue servir a riqueza e a Deus. Ninguém consegue ser escravo de duas coisas. A sua intensidade, o seu coração, a sua vida não consegue focar em duas coisas. Vai se tornar muito pesado. E aí Jesus vem aqui, você tem que ter olhos simples. Você tem que enxergar o propósito. Você tem que enxergar a essência de Deus. Caso contrário, você não vai conseguir. Você não consegue permanecer casado. Você não consegue edificar uma família. Você não consegue avançar nos nossos dias. Por quê? Porque tem problema na visão. Para você prosperar nesse mundo, tem que ter uma economia favorável. Mas no reino de Deus não é assim. Você precisa não de um cenário favorável. Você precisa de fé. Diga para o seu irmão, tenha um olhar favorável. Eu sou pastor e eu recebo tantas propostas para deixar o ministério, para fazer outra coisa da vida. E se os meus olhos não estiverem tão bem fixos, eu fui empresário com acho que 18 para 19 anos de idade. Nós tínhamos 2 sócios. Um era um familiar meu e o outro era um irmão. E aí, eu sempre enxergando Jesus, meu coração queimando para a obra de Deus, eu falei, eu não vou abrir mão do propósito de Deus, não vou abrir mão da célula, não vou abrir mão de visitar pessoas. Eu entrei com 30 mil reais na época. Um irmão entrou com 1.500 reais, o outro não entrou com nada. E aí acontece, depois que acabou tudo, todos se voltaram contra mim, e eu perdi todo o meu dinheiro. Porque quem serve o mamon vai morrer por ele. As pessoas morrem pelo dinheiro, elas se divorciam pelo dinheiro, elas matam pelo dinheiro, elas quebram princípios pelo dinheiro, elas fazem qualquer coisa pelo dinheiro, porque essa palavra servir é escravo. Então se você serve o dinheiro, você vai dar sua vida pelo dinheiro, você vai se matar pelo dinheiro, você vai fazer qualquer coisa pelo dinheiro, porque você vai se devotar a ele. E a Jesus fala, não tem como você servir a Deus dessa forma. Você precisa ajustar a sua visão. Não é pecado, a Bíblia fala que não é pecado você ter dinheiro. E eu oro para que você tenha muito dinheiro. Diga aleluia. Porque quanto mais dinheiro você tiver e você não amar o dinheiro, mais você vai investir na obra de Deus. Diga aleluia. Tem um irmão aqui da igreja, tão abençoado, caminha comigo, falou, pastor, depois que eu comecei a caminhar com o Senhor, eu recebi tanto dinheiro de formas inexplicáveis, e vem e traz ofertas tão abençoadoras, mas antigamente eu orava para eu prosperar, eu orava e não acontecia nada. O que aconteceu? Você deixou de servir o dinheiro, e agora o dinheiro vai servir você. Você quer ser feliz? Ame o Senhor. Você quer ser feliz? Sirva o propósito de Deus na sua vida. Saul foi um homem que serviu a riqueza, serviu o poder, que amava o poder. Morreu num campo de batalha, não deixou um legado, deixou nada. E Davi morreu bilionário, deixou um legado. E a Bíblia deixa registrada, antes da morte dele, que ele serviu a sua geração e depois adormeceu. Diga para o seu irmão, você está servindo a geração, servindo o propósito. Agora, olha o perigo, você tem um problema na sua visão. Efésios 1:18 diz assim, vou projetar por favor. Efésios, iluminado os olhos do vosso coração. Por que que o seu coração precisa estar iluminado? Para que você possa enxergar da forma correta. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória na sua herança nos santos.
Se você não tiver um olhar simples, você vai ser vendido, você vai quebrar princípio, você vai perder tantas coisas na sua vida. Há uns 2 anos atrás, o irmão falou: pastor, eu perdi 90 mil reais. Eu falei: como, meu Deus, você fez isso? Eu apliquei o dinheiro numa empresa de investimento que não tinha como falir, que não tinha como quebrar. Eu falei: mas você orou, você meditou, você sentiu o Espírito Santo, como é que foi? Não, eu ouvi o meu sentimento e tudo. Eu falei: por isso que você quebrou, você perdeu 90 mil. Era melhor ter deixado na poupança até saber a direção certa. Mas qual era o problema? O coração dele deixou de ficar iluminado e começou a ficar fascinado pelas riquezas desse mundo. A pessoa que mais se importa que você prospere é Deus. Quantos têm filhos? Levanta a mão. Você não deseja que seu filho cresça, que seu filho avance. Esse é o desejo de você como pai. Eu vou dizer, Deus é o seu pai, Ele deseja isso, mas Deus está trabalhando na sua vida, para que você possa amadurecer, crescer, avançar, porque não existe herança para pessoas imaturas. Se você quer ter uma grande provisão, você precisa ter uma clareza de visão. Diga aleluia. Olha que interessante, nós seremos escravos dos nossos olhos. Se os seus olhos forem bons, você vai ter uma vida muito exitosa, porque os seus olhos vão permitir você avançar e você conquistar muito. Josué e Caleb enxergaram a promessa e possuíram a terra. Os espias não conseguiram enxergar, enxergaram só os problemas. Que você não aprenda a olhar como Deus olha. E aí você vê que as pessoas perderam a visão. Um tempo atrás eu preguei num lugar, um jovem ficou me olhando assim, me encarando. Eu falei: o que ele quer? Acabou, ele se aproximou de mim e disse assim: Deus mandou eu vir falar com você, porque você vai me passar um código. Eu falei: eu não entendi. Você vai me passar um código, porque eu te acompanho nas redes sociais, e você cresceu, avançou, você era tímido, não conseguia falar em público, começou a falar quem eu era, o que eu me tornei. Eu falei: nem eu sabia de tudo isso. Me passa os códigos. Eu falei: não sou gerente de banco. Se você mudar o celular, você vai ter que pegar outros códigos. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido irmão amado em Cristo Jesus: código muda, Deus não muda. E as pessoas que estão com a sua visão doentes, estão atrás de códigos, porque elas não querem se relacionar com quem é dono dos códigos. O que funciona hoje, não se esqueça, não funciona amanhã. Mas o Deus que é eterno hoje, Ele vai ser eterno eternamente. E aí você vê pessoas que estão com uma visão doente. Elas querem prosperar a qualquer custo. Elas querem fazer qualquer coisa do jeito dela, da forma dela. Tem que ser assim, tem que ser assado. Aí fica atrás do código, e o código vai matar você algum dia. Porque o que transforma você não é um código, é a revelação de Deus. O que transformou o apóstolo Paulo foi uma revelação de quem era Deus. O que transformou Jacó foi uma experiência com Deus. O que transforma a sua vida é o Senhor, é o Espírito Santo, que veio habitar dentro de você e deseja se relacionar com você. Diga aleluia. Diga glória a Deus. E eu disse: jovem, eu preciso te falar uma coisa. Eu posso até te passar uns códigos, umas revelações, umas palavras, mas não vai mudar em nada a sua vida, porque você perdeu o rumo da sua vida. Você está atrás que alguém te fale algo que vai produzir algo na sua vida. O homem no Éden, quando pecou, Deus se aproximou e falou assim: Adão, Adão, aonde você está? Deus não estava preocupado com o pecado de Adão, mas com a distância entre ele e Adão. Deus quer se relacionar e falar conosco. A Bíblia fala que a vida eterna é conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Não tem nada mais precioso nessa vida do que ser cheio do Espírito, do que se relacionar com Deus, do que fluir no Espírito Santo de Deus. Diga: fluir no Espírito Santo. Sabe, essa vida
essa essência. Oh, irmãos, como é tão precioso poder fluir no Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o caminho de Deus, ele não tem sentido para o mundo. O mundo não consegue entender um crente, porque é loucura para o mundo. Mas para nós não é loucura. O problema é quando para você, você acha que é loucura a vida de um crente. Diga para o seu irmão, a vida cristã não é loucura. Aprenda a ser guiado pelo Espírito. E você vai ficar muito impactado com tantos testemunhos que Deus vai produzir na sua vida. Eu gostaria de compartilhar com você 2 princípios sobre como você manter uma visão clara, uma visão pura, uma visão simples. 2 formas. Sabe, lá em Provérbios 4, 23, puder projetar, essa é uma palavra de Provérbios 4, 23, muito séria mesmo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Mas por quê? Através do seu coração vai proceder as fontes da vida. Em outras traduções diz que do seu coração vai proceder as saídas da vida. Sabe o que significa? Do seu coração vão ter estratégias, vão ter direções, vão ter soluções. Tudo o que você precisa está no seu coração. Mas você não pode brincar com coisa séria. Irmãos, eu tenho muitos amigos que ficaram para trás no propósito de Deus. E eu digo para ele, você é tão intenso em oração, você é tão intenso em ler Bíblia, você é tão intenso e radical contra o pecado, mas por que você não é radical em lidar com o seu coração? Você sabe, foi feito um estudo, foi feita uma pesquisa no Instituto do Coração. Eu quero, talvez hoje você entenda por que às vezes você não sente mais fome de Deus, não tem desejo mais de avançar no propósito, não tem mais sonhos, porque tem um problema sério aqui. Olha que, segundo a pesquisa do Instituto do Coração, o nosso coração tem 40 mil neurônios e um impulso elétrico 60 vezes maior do que o nosso cérebro. Sabe o que significa? O seu coração, ele é algo fundamental e muito perigoso. Uma vez eu estava no carro com meu filho, eu e minha esposa, nós estávamos conversando sobre a igreja. E ele estava no celular, ele entrou na conversa. Eu falei, meu Deus. Eu falei, amor, nós não podemos conversar perto dos nossos filhos sobre muitas coisas. Irmãos, quantos filhos não querem mais a Deus por conta dos seus pais? Não querem. Minha mãe falava mal da corte há muitos anos atrás. Quase meu irmão sai da igreja. Eu falei, está vendo o que a senhora está fazendo? Um filho nunca vai querer o que o pai fala mal. O pai está magoado, ferido, começa a falar mal em casa da igreja, aí você começa a falar mal do seu patrão. Tudo que você fala mal, isso entra para a vida do seu filho. Eu sou um pastor, a pessoa toda vez falando mal da igreja, luta, é luta, é luta. Eu vou transmitir para você e você vai absorver. O seu coração é uma bucha, ele simplesmente absorve. O seu cérebro começa a pensar, O seu coração não é, ele vai absorver, isso vai trabalhar dentro de você. Eu mesmo não assisto filme de terror. Tem suspense que eu também não assisto, porque isso entra no seu coração. Lá nos Estados Unidos acontece muito. O adolescente começa a assistir um filme de terror, de suspense, e mata todo mundo na escola. Mas por quê? Porque o coração dele absorveu e gostou. Quando você começa a absorver coisas, quantos casais começam a assistir um filme de comédia romântica? E ele começa a ser despertado na sua sensualidade. Aí depois vai namorar com a esposa no espírito de sensualidade. Aí depois está com 50, não tem mais atração sexual. Por quê? Ele fazia sexo com o espírito de sensualidade, não com amor. Então, se você preserva o seu coração, se você guarda o seu coração, você sempre vai ter uma visão boa. Você sempre vai ser alguém precioso, cheio de Deus, sensível ao Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa, não brinque com fogo. Fogo mata.
E é tão interessante, pastor, mas como que de forma prática, como que eu faço para guardar o meu coração? Vou explicar um princípio: limpe a caixa d'água. Digo, limpar a caixa d'água. Você limpa a caixa d'água de duas. Pastor, o que é caixa d'água? A mulher abre a torneira, a água está suja. Amor, tem um problema aqui nessa água. E o maridinho vai lá na lojinha, compra uma outra torneira, ela liga, a água está suja. Amor, não resolveu o problema, está com um problema, essa torneira está suja. O maridinho vai lá e fala, aí na quarta vez, falou, não, para lá. Não é normal isso aqui. Aí ele sobe na caixa d'água. E lá ele descobre que tem um rato morto na caixa d'água. Não adianta você trocar a torneira se tem um rato morto na caixa d'água. Não adianta você mudar de país, mudar de cidade, mudar de igreja, mudar de religião. Não adianta, porque o problema está dentro de você. É um rato morto dentro de você. Eu atendo muitos casais. Pastor, nosso casamento é difícil. Vamos fazer uma nova lua de mel. Eu brinco assim, é melhor não fazer não. Põe na poupança o dinheiro, dá para a igreja, dá para as crianças lá, porque não vai resolver essa lua de mel. Porque tem um rato podre dentro de vocês. As brigas que vocês estão tendo, não é com lua de mel que resolve. É limpando a caixa d'água, é fluindo no Espírito Santo, é sentando, é conversando, é batendo papo, é ouvindo, é conversando, é incluindo o propósito de Deus. Depois que vocês fizerem isso, vocês podem ir para a lua de mel que vai ser uau, poderoso. Mas se vocês forem, aleluia, eu não dou uma semana para vocês voltarem aqui na minha sala arrependido de ter gastado dinheiro e não ter resolvido o problema. E acontece muitas vezes isso. Porque tem um rato podre na caixa d'água. Porque o seu irmão, a água está limpa ou tem rato? Como é que está a coisa? Então, de forma prática, eu quero te ensinar como matar o rato. Como tirar o rato. São dois aspectos: relacionamentos e comida. Não precisa projetar a partir de agora, que eu vou correr um pouquinho. 1 Coríntios 15, 33, versão transformadora diz: não se deixem enganar pelos que se dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Eu conheci pessoas que não eram ladrões, não eram traficantes, e aí, sendo uma besteira assim, não fazia parte da índole do ser humano. Aí ele foi para a cadeia. E lá na cadeia, lembra Romanos 12, 2, que eu expliquei para vocês no começo da minha mensagem? Ele vai para um lugar, e muitas vezes aquele lugar molda o caráter dele. Irmãos, eu trabalhava na FEBEM com jovens de liberdade assistida, mas foram dezenas. E teve alguns que foram parar na FEBEM por tolice. E lá na FEBEM, o caráter, foram vendidos. E eu vou dizer, relacionamentos, nada é neutro. E eu vou dizer quantas reuniões de família, é falar de passado, é falar mal dos outros, é aquela jararaca daquela cunhada, e aquela coisa que não sei o que, isso vai entrando. São relacionamentos. Você não deve abrir o seu coração com qualquer pessoa. Você não deve conviver com qualquer pessoa, porque isso entra, nada é neutro. O seu coração não é neutro. Um dia eu estava na praia, na recepção, eu e minha esposa, chega uma moça sozinha e fala, eu quero alugar um apartamento aqui, um quarto. Estado civil, ela, não sei se eu ponho casada, eu vou casar mês que vem. A mulher fechou a cara, recepcionista. Como assim? Eu pensei, o que ela tem a ver com a vida íntima da pessoa? Eu sei muito bem o que é casamento. Tenho mais experiência que você. Começou a falar dos traumas do seu casamento. A mulher falou assim, eu acho que eu não vou casar mais. Aquilo foi entrando no coração daquela moça. E eu vou dizer uma coisa, conversas, elas afetam a sua vida. Um programa de televisão afeta a sua vida. Relacionamentos afetam a sua vida. Se você quer ser exitoso, se relacione com pessoas exitosas. Jesus disse, se o seu olho te faz pecar, corta o olho. Quantas pessoas ficam convivendo com aquilo que prejudica a sua vida? Eu vou dizer para você, não é pecado você ter dinheiro. O pecado é o dinheiro ter você. É o amor ao dinheiro. Existem relacionamentos que nos dão tanto prazer, mas esse prazer simplesmente dificulta a sua visão. Quem são os seus relacionamentos? Olha que versículo duro aqui, 1 Coríntios 15, 5, versículo 11. Esse
Pode projetar, por favor? Vou chamar o irmão do teclado já. Mas agora vos escrevo que não vos associeis. Em outras traduções assim, não vos comuniqueis com alguém que, se dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda comais. Você tem que preservar o seu coração, proteger o seu coração. Aí o que é uma pessoa maldizente? Só pensa o mal. Uma pessoa mentirosa, que mente continuamente, isso vai afetando a sua vida. Depois que você faz uma comunhão com alguém cheio de Deus, você quer Deus. Se você quer ser alguém santo, ande com pessoas santas. Quando eu me converti, eu era um dos piores alunos da escola. Não vou contar com o meu passado. E eu tive uma experiência com Deus. E na hora do intervalo eu ficava lá em cima na sala de aula. Ficava lá sozinho. As pessoas caçoavam da minha cara. Por quê? Porque eu não tinha maturidade para descer. Eu ficava lá, isso guardou minha vida assim, absurdamente. E quando você acha que você pode todas as coisas em você, você vai ter problema. Problema com a forma que você enxerga. Deus chamou você para se relacionar com Ele. Deixa Ele conduzir sua vida. Salmos 23, Ele me guia. Ele conduz a minha vida por pastos verdejantes. Ele é o meu pastor. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus constranger a sua vida. Irmãos, uma vez eu fui no cinema, eu sentei no cinema, que a cadeira vai assim, vai assado, e o Espírito Santo me disse, saia dessa sala. Eu falei, não vou sair. Deve ser o diabo querendo me envergonhar aqui. Foi 50 conto com a pipoca. Aí começou o trailer e algo palpitando no meu coração, saia dessa sala. Eu não saí. Um final de semana depois eu fui pregar, eu abri a boca, não fluía unção. E eu fui orar, e Deus me disse, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, e você ouve uma voz, sai dessa página. Aí você começa a falar, e o Espírito Santo fala assim, para de falar isso. Você começa a colocar o seu dinheiro, e o Espírito Santo fala assim, não põe o seu dinheiro nisso. Mas você quer conduzir sua vida, você quer governar sua vida. Eu vou dizer para você, o pouco na mão de Deus se torna um muito. O muito na mão do Deus das riquezas se torna um pouco. Davi só precisou de umas pedrinhas para fazer história em Israel. Deus pega o pouco e o pouco se torna muito. Talvez você ache que você tem pouco. Entrega nas mãos certas. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais lhe fará. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 29, Deus deu uma ordenança para que o homem comesse somente de fruto que tivesse semente. Ele não deveria se alimentar de nada que não tivesse semente. Semente na Bíblia aponta para a vida. O que significa? Você nunca deve comer aquilo que não produz vida em você. Se você começa a comer e percebe que não está produzindo vida, joga fora, porque isso vai matar você. Você é exatamente o que você come. Como anda os seus olhos? Talvez você está morto espiritualmente, insensível a Deus, mas você está correndo atrás da sua vida, e o Espírito Santo está gritando, tenho saudades do teu amor, oh Deus. Deus tem ciúmes de você, sabia? Ele é o seu Pai, Ele te quer, Ele quer se relacionar com você, Ele quer estar próximo de você. Ele te ama. Ele é o seu Pai. A Bíblia diz que todos te abandonem, o seu nome estaria escrito nas palmas das mãos do Senhor.
Como anda a sua visão? Certa vez eu li num livro, um homem, ele enxergava a vida de uma forma tão boa em Deus. Ele não enxergava problema, não enxergava dificuldade. E os amigos iam contar problema, ele sempre tinha uma palavra de esperança. E os amigos se revoltaram contra aquela pessoa. Disse assim: eu quero ver o dia que ele passar pelo dia mal. O que ele vai falar? E um dia ele foi atropelado, sofreu um acidente. E foi para o hospital, ficou internado alguns dias, engessou a perna inteira. E os amigos foram lá. Hoje a gente pega ele. E os amigos entraram e falaram: o mundo dá volta, né? O que você pode nos dizer? Ele disse: eu nunca duvidei do amor de Deus, mas hoje eu tenho a plena certeza que eu sou mais amado do que todas as pessoas da humanidade. Eu poderia ter morrido, mas eu não morri. Quando você tem esse sentimento de seu coração estar tão bem preservado, a sua visão é tão pura. Bateu o carro, obrigado, Senhor, porque eu não morri. Roubaram o carro, Deus, obrigado, porque eu não estava lá, eu poderia ter morrido. Eu faliu a empresa, Senhor, obrigado, porque ela faliu, mas eu não morri. O Senhor fecha e o Senhor pode abrir outras portas. Esse coração transforma a sua vida. Esse coração benigno. Aprenda a enxergar como Deus enxerga. Como está o seu coração? Ela está como uma água boa na fonte? Ou está como uma água suja de torneira? Seu coração. Aleluia. É tão bom ser apaixonado, né, irmãos? É tão bom ser apaixonado pela vida, por aquilo que você faz, pelo dia. Isso é um coração, é uma visão. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, a sua presença vale mais do que tudo. O filho do obreiro Edson, ele é amigo do meu filho. Esses dias eu levei eles para brincar num lugar que é R$90 o ingresso, é umas camas elásticas, sei lá como é que chama aquilo ali. Ele estava eufórico. Eu falei: Daniel, o que aconteceu? Ele falou: pastor, você não tem ideia, eu sou a criança mais amada dessa igreja, porque o Davi poderia ter escolhido qualquer amigo. Eu vi no aniversário dele, tinha vários meninos, mas foi Deus que me escolheu através do Davi. Eu vou levar esse testemunho para o resto da vida, eu sou amado. E meu filho assim, eu vou dizer, você é amado. Certa vez uma criança, ela ganhou um barquinho, e ela amava tanto aquele barquinho, amava demais. E um dia ela perdeu aquele barquinho, e ficou muito triste, porque ela amava aquele barquinho. E um dia ela achou aquele barquinho na mão de outra criança. Ela falou para a criança: esse barquinho é meu. E outra criança falou assim, pensou: oportunidade, eu posso vender para você esse barquinho. Ficou triste porque ele não tinha dinheiro, voltou para casa e começou a juntar as moedinhas, e voltou e comprou o barquinho de volta. Aquela criança abraçou o barquinho e disse assim: barquinho, você é meu 2 vezes. A primeira, porque eu te fiz, e a segunda, porque eu te comprei. Eu vou dizer para você, você é de Deus 2 vezes. Sabe por quê? Porque Ele te fez. E a segunda, porque Ele te comprou. É ou não é muito amor? No coração dos meus irmãos, que eles possam sair daqui impactados, com um olhar curado, com um olhar simples, que eles não venham ter olhar para mais nada, a não ser Jesus. Que os seus corações possam bater por Jesus. Oh, Jesus. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de Ti.
possa conquistar, não se compara a tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão,